título da minha palavra é As Árvores e os Seus Frutos. Diga, as árvores e os seus frutos. Sabia que Deus nos compara a árvores? Quem já sabia disso? Deus nos compara às árvores. Vamos ler o texto de Mateus capítulo 12. Deixa eu dar uma desembaçada aqui. Quando eu choro, meus olhos ficam embaçados. Diz assim: tornem a árvore boa. Mateus 12, 33, desculpe, até o 37. Mateus 12, do 33 ao 37. Tornem a árvore boa, e seu fruto será bom. Ou tornem a árvore má, e o seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Amém? Fecha teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, nós estamos na tua presença, Deus, e em nome de Jesus eu quero declarar que a tua palavra é viva, poderosa, mais cortante que a espada de dois gumes, que penetra ao ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, apta para nos fazer entender, discernir, perceber e entender os propósitos do teu coração. Não há criatura que não se manifeste na tua presença. Senhor, leva os nossos pensamentos cativos e obediência à força da tua palavra. Fala com a igreja, manifesta, Senhor, a tua vontade no nosso meio, porque esta manhã é uma manhã de cura, de restauração, de transformação de vidas, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Glória a Deus. Quantos aqui já ouviram falar sobre aquela expressão tão usual: pau que nasce torto, morre torto? Quem já ouviu falar disso? Toda a igreja. Você acreditou? Você acreditou nisso? Deixa eu te falar uma coisa, não acredita não. Você pode ter escutado isso milhões de vezes, porque todos nós escutamos. Isso é uma expressão muito comum, muito usual na linguagem brasileira. Mas eu quero te dizer, isso é um engano, é um engodo, para que nós possamos nos acomodar ou nos acostumar com coisas que não estão bem resolvidas dentro de nós. Lute pela sua liberdade, lute pela sua libertação, lute para ser uma pessoa transformada, porque o propósito de Deus é esse. Posso ouvir um amém? Quando Deus nos chama, quando Deus nos convoca para fazermos parte do corpo de Cristo, Deus está falando para a igreja o seguinte: eu te amo, mas eu quero transformar a tua vida. E Ele espera, tem uma expectativa forte de que eu e você digamos sim. Diga sim, eis-me aqui, transforma-me a mim. E depois de transformar, Ele vai te usar. Mas esse é o processo, faz parte do percurso, da jornada. Nós não podemos achar que chegamos na igreja para aprender as coisas do reino, porém permanecermos como éramos, cheios de defeitos, de rusgas, de maus tratos. Ainda que a vida possa ter te ferido, ainda que a vida possa ter te maltratado, ainda que os percursos e os caminhos tenham sido árduos,
talvez alguns até trágicos, porque não escolhemos muitas vezes as coisas, é ou não é? As coisas acontecem nas nossas vidas. Ninguém pede para sofrer, sim ou não, igreja? Ou alguém aqui gosta de sofrer? Ninguém gosta. Mas a vida, infelizmente, nos surpreende com estas coisas. E eu quero te mostrar que apesar de tudo isso, apesar de nascermos debaixo de jugo, debaixo de pressão ou opressão, nós não precisamos permanecer desta forma. Quantos dizem amém? Fala assim: foi por isso que Jesus me chamou, para me transformar. Amém? Esse negócio de que não dá certo é bobagem, porque Deus, o Deus que eu e você servimos, é o Deus do impossível. Não tem nada que Deus não possa fazer, a não ser que o homem não se disponha para isso. Amém? A palavra de Deus, não é o pastor Mário que está falando, a palavra de Deus diz que todos nós, diga, eu fui chamado para dar frutos, bons resultados. Sim ou não? Você acredita nisso? A palavra de Deus está falando com você hoje, que Deus nos chamou para dar bons frutos, e eu quero dizer que isso faz a diferença nas nossas vidas, quando temos bons resultados, quando somos sarados, restaurados, isso vai transformando as nossas vidas, e gradativamente nós vamos subindo, crescendo emocionalmente e também espiritualmente, porque querendo ou não, nós somos homens, seres espirituais. Posso ouvir um amém? Quando você estava nas trevas e não conhecia Jesus, você era somente um homem natural e vivia conforme os teus desejos, conforme a tua vontade, conforme o teu achismo. Mas Jesus nos convocou para fazermos parte de um reino. Diga, eu faço parte do reino de Deus. Então tenha um comportamento como um príncipe, como uma princesa do reino de Deus, como um rei, como uma rainha, viva conforme o chamado de Deus. Não aceite menos do que isso. Aceite e se disponha a ser transformado diariamente. E claro que o ambiente em que fomos gerados tem uma influência em tudo isso, sim ou não, igreja? Talvez muitos ou alguns foram gerados em um ambiente de paz, de amor, um ambiente de acertos, de conciliação, e provavelmente esses terão mais facilidade para produzir bons frutos, bons resultados. Outros viveram subjugados e opressos num ambiente de briga, de rivalidades, de intriga, de confusão, de guerras. E provavelmente isso te fez frutificar durante um tempo da tua vida. Posso ouvir um amém? Frutos ruins, frutos negativos. Quem vive no meio de um ambiente de palavrões, de confusão, de briga, também tem esse comportamento. Quantos entendem o que eu estou falando? Mas nós podemos mudar, nós podemos ser transformados, porque a Bíblia diz que nós nascemos de novo. E se nós nascemos de novo, há uma chance, diga, há uma chance de uma grande mudança na minha vida. Amém? Deus sempre nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade, através do novo nascimento em Cristo Jesus. E a pergunta é: você já nasceu de novo? Porque se você nasceu de novo, existe um novo caminho, existe um novo percurso. A criancinha espiritual precisa ser cuidada, precisa ser guardada, orientada, protegida, para aprender novos hábitos, novos costumes, e a partir disso então gerar novos resultados, novos frutos. E isso vai fazer toda a diferença a partir do momento em que eu e vocês estivermos dispostos
e permitirmos isso acontecer nas nossas vidas. Eu estou há muito tempo nesse negócio e eu já vi gente continuar torta, eu vi alguns dar uma meia endireitada e vi alguns terem uma virada na sua vida, radical, se tornarem outras pessoas, totalmente transformados, mudados. Eu me lembro quando eu cheguei em São Paulo, depois da minha conversão, foi forte, foi genuína, foi como arrancar um animal das trevas. Eu era quase um animal como homem, né? E talvez muitos sejam assim também, tenham essa natureza rude, ríspida, por causa do ambiente, do habitat onde viviam. Tinha que vencer a qualquer modo, a qualquer tempo. E meus pais falaram para mim: nossa, fizeram lavagem cerebral. Eu falei: não foi não, foi transplante, foi total. Eu e você podemos mudar a partir do nosso entendimento, a partir da nossa compreensão, a partir de uma decisão. Você e eu precisamos tomar uma decisão, estar disposto a ser outra pessoa, porque Jesus nos chamou para frutificarmos. Lá no livro de João ele diz que aquele que dá frutos, e são bons frutos, frutos que permanecem, são frutos bons, estes, Jesus diz, serão meus amigos. Quantos querem ser amigo de Jesus? Você tem que dar bons frutos. Se você entrar na comunhão com o Espírito Santo, mas continuar a produzir os mesmos resultados que você produzia anteriormente, cuidado, você está na contramão, você está no caminho errado. E essa é a hora de você levantar sua mão, sem vergonha alguma, não no meio da igreja, mas no particular, falar: pastora, pastor, me ajuda, eu preciso sair dessa posição, eu preciso, me tira, me ajuda a sair desse lugar. Não há mal nenhum em pedir ajuda. A única coisa que você não pode fazer nesse momento é ficar calado, permanecer na mesma posição. E você vai entender o que eu estou te falando. Ah, pastor, mas eu não acredito muito nisso. Meu pai sempre falou: pau que nasce torto, morre torto. Talvez não haja mais chance, talvez não tenha mais nenhuma esperança para a minha vida. Deixa eu te mostrar o que a palavra de Deus diz no livro de Jó, capítulo 14. Jó 14, a partir do verso 7. Diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Rebentos é frutos, resultados. Sempre há uma esperança, ainda que a árvore tenha sido cortada, ainda que ela naturalmente não vislumbre mais produzir outros resultados. A Bíblia está dizendo: mesmo a árvore cortada voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Talvez nós pudéssemos tirar a palavra cortada e colocar ferida, porque muitos foram feridos na vida. Ainda que a árvore seja ferida, voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra, e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas, fala ao cheiro das águas. E essa é a ação espiritual, é a ação do Espírito Santo, é o novo ambiente. Pode deixar aquele tecladinho que você tinha colocado, estava gostoso. É estar sobre uma nova influência. É quando eu entendo que esse é o ambiente que eu projetei para a minha vida. Pastor, quando eu vou na igreja, eu tenho vontade de morar naquele lugar.
Eu tenho vontade de ficar lá. O Senhor me permite levar minha cama? Que assim eu não vou mais mudar de vida, eu vou ser crente de verdade. O grande desafio para nós todos, sem exceção, a partir da minha vida e também a tua, deixa eu te dizer, é aprender aqui e frutificar no mundo. É gerar mudanças em outras vidas através do meu comportamento, através da minha linguagem, através da minha maneira de ser, de falar, de tratar pessoas. Por quê? Porque sobre a ação do Espírito Santo, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos, como uma planta nova, a nova criança, a nova criatura, aquele que nasceu de novo. Você já nasceu de novo? Sim ou não? Pensa sobre isso. Se você nasceu de novo, deixa eu te falar uma coisa, a boa notícia, nós estamos debaixo de uma nova influência. O Espírito Santo está falando contigo. O Espírito Santo te visita em casa, quando você abre a Bíblia e lê a palavra. Quando você ouve um cântico e adora, quando você vem para uma noite de adoração, ainda que você esteja entristecido, nós estávamos tristes aquele dia, enterramos uma discípula, difícil, duro, claro que estávamos tristes, entristecidos, mas na presença de Deus, ao cheiro das águas, há um renovo, há uma transformação, algo novo acontece, e frutos novos vêm sobre as nossas vidas. Então, o resultado muda, o fruto é outro. Quantos dizem amém? Ou seja, sempre temos uma nova oportunidade. Diga, Deus sempre me dará uma nova chance. Só que isso passa por uma decisão interior de cada um de nós. E aí é o grande chavão da situação, da vida, da caminhada, da jornada com Deus. Qual é a resposta que eu e você vamos dar? Aceito ou não aceito? Me libero para ser transformado, alterado? Essa história de pau que nasce torto e morre torto é engano. É para fazer você se conformar com uma vida miserável, ou com uma vida catanha, pobre, mesquinha. Quem disse que você precisa terminar a vida do jeito que você começou? Onde é que está escrito isso na palavra de Deus? Em nenhum lugar. Deus nos chama, nos desafia diariamente a crescermos intelectualmente, espiritualmente, emocionalmente, porque a vida é corpo, alma e espírito. E eu e você podemos crescer, conquistar novos ambientes. Lá na minha casa era uma confusão, pastor. Pai brigando com mãe, mãe brigando com pai. Um batia, o outro levava, o outro traía. E daí? O que você vai fazer com essa carga, com esse ambiente que está aí dentro? Deixa isso sair. Perceba um detalhe na palavra de Deus. Volta para o livro de Mateus, no capítulo 12, no versículo 33. Lá, quando o autor escreveu esse livro, ele não falou assim, olha, os saradinhos, os que nasceram no bibelô, no bercinho de ouro, esses vão dar certo, e os outros não. Ele disse assim, tornem. Tornar é permitir a ação da transformação. Tornem a árvore, eu e vocês, boa, e o seu fruto será bom. Mas deixa a árvore num ambiente hostil, de confusão, de briga, de tiro, de guerra, de rivalidade. Põe uma pessoa boa dentro do presídio e deixa ela lá por algum tempo, você vai ver o que acontece. Raros casos saem transformados para melhor. Agora pega uma pessoa ruim que sai de um ambiente desse
e coloca neste ambiente que você está vivendo. Talvez você esteja conhecendo esse ambiente, mas Deus está falando assim: filho meu, ou filha minha, eu estou te chamando para viver de uma nova maneira. Eu quero transformar a tua vida, eu quero te dar bons resultados. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Passa pela minha e pela tua decisão. Se eu escolher, ou se eu decidir aceitar e me tornar permeável sobre a influência desse novo ambiente, com certeza eu e você teremos resultados alterados. Quantos dizem amém? Se você quer ter resultados alterados, se permita viver isso. No verso 34, olha o que diz a palavra: a boca fala do que está cheio o coração. O resultado, ele revela o que tem dentro de cada um de nós. A minha boca e as minhas expressões, as minhas atitudes mostram quem eu sou, o que está transitando aqui dentro de mim, o que está sendo construído ou destruído, alterado, transformado. Os nossos resultados revelam exatamente o que está dentro do homem interior de cada um de nós. Que tipo de ambiente eu e você escolhemos para cultivar e manter dentro de cada um de nós? Ainda que a tua história tenha sido ruim, o convite é para mudar tudo isso. Olha o que Lucas diz no capítulo 6, verso 43 e 44. Lucas 6. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Deixa eu ler aqui que eu fiz uma anotação. Não há árvore, não há possibilidade de uma árvore boa trazer um fruto ruim, revelar um fruto ruim, nem a árvore má produzir um fruto bom, porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Quantos dizem amém? Olha o que o autor escreveu: não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. E isso mostra o quanto o ambiente interfere no resultado. Quantos dizem amém? Claro que o ambiente onde eu e você nascemos e convivemos, a maneira como fomos criados, tratados, tem uma forte influência sobre as nossas vidas. Mas escolher permanecer dessa forma é uma decisão pessoal que eu e você podemos tomar diante da proposta do reino de Deus. Quantos dizem amém? Você só fica do jeito que você chegou se você quiser, porque o ambiente, o cheiro das águas está nesse lugar. As pessoas, a maioria está pronta e disposta a nos ajudar. Quantos dizem amém? Existe uma estrutura pronta para isso. Por isso que eu não acredito que pau que nasce torto morre torto, porque é uma decisão, é uma escolha de cada um de nós. E eu estou nesse negócio há 23 anos. Todos que eu percebi e que claramente tomaram uma posição e que se permitiram ser tratados e serem adulterados no bom sentido ao cheiro das águas, deram muitos frutos, e frutos lindos, frutos que permanecem, frutos que estão até hoje servindo o reino de Deus, porque há esperança para a árvore, ainda que ela esteja cortada. A palavra de Deus diz: ela voltará
a brotar e não cessarão os seus frutos, os seus resultados, os seus rebentos. Talvez você lute com você mesmo pelos seus resultados. Eu não vou perguntar quem sofre com isso, porque só você precisa saber disso. Talvez você lute. Eu tento fazer certo, pastor. Eu luto com as minhas mãos, eu luto com meus lábios, eu luto com os meus pensamentos, eu luto com as minhas maneiras de me comportar, de agir, mas os meus resultados não são os que eu quero alcançar. Então peça ajuda e Deus vai preparar não só as águas, mas mãos. Deus vai preparar poder dele para derramar sobre a sua vida de uma maneira totalmente diferente. E coisas sobrenaturais vão te alcançar e vão te fazer viver de uma vida totalmente diferente. Mas pastor, alguns chegam para nós: eu já sou velho demais para isso, pastor. Deixa eu te perguntar, quem foi que te disse isso? É que você está acreditando na história do pau torto ainda. Tira essa bobagem, tira esses sofismas da sua mente. Isso é engano. Pintaram esse quadro para nós, mas isso não é verdade, porque nós estamos no altar, na presença do poderoso. Quantos dizem amém? Daquele que pode todas as coisas. A palavra de Deus diz: ao cheiro das águas dará ramos, brotará como uma planta nova. Se você está disposto a experimentar esse cheiro, fica de pé. Vamos orar. Isso terá uma forte influência sobre a sua vida, em todas as suas áreas, seja na vida pessoal, na vida profissional, nos seus relacionamentos, teu casamento, querido. Para de sofrer. Para de sofrer. Os cheiros das águas já estão sendo liberados sobre a sua vida faz um tempo. Para de sofrer. Fecha teus olhos, começa a orar. Talvez você possa pedir perdão a Deus por estar vivendo uma vida fora do propósito. Talvez é uma vida mesquinha para você mesmo. Você não consegue frutificar porque você não se permitiu ser lavado por essas águas, ser transformado. Talvez você ainda não mergulhou, e Jesus está te chamando para dar um mergulho nessas águas, a partir de agora, de uma maneira diferente, com fé, crendo que o Deus do sobrenatural, o Deus do impossível, foi Ele quem te chamou, foi Ele quem te escolheu. Não importa a tua idade, não importa aquilo que você já viveu, o teu passado não tem mais força na tua vida. O que tem força na tua vida são as tuas escolhas a partir de agora. Diga: eis-me aqui para o Senhor, dentro do teu coração. As pessoas chegam muito para mim e falam assim: pastor, conta comigo. Eu fico até com medo quando eu ouço isso, porque geralmente é dos lábios para fora, não é uma atitude interior. Porque quem tem atitude interior não verbaliza, age. Queridos, nós estamos diante da maior promessa e da maior proposta de Deus, que é a cura da alma e a restauração das nossas vidas. O rio de Deus está passando nesse lugar, e eu e você temos que tomar uma decisão: eu mergulho ou não mergulho nessas águas? Eu creio na história, na palavra de Deus, ou eu continuo vivendo as lendas do meu passado? Pau que nasce torto, pastor, morre torto. Meu pai sempre falou isso. Tira esse engano da tua mente. A palavra de Deus diz que o reino dele é dos seus pequeninos, daqueles que são inocentes, que acreditam como crianças nas propostas de Deus, naquilo que Deus nos oferece e que nos disponibiliza para sermos transformados.
Eu, se fosse você, dobrava os joelhos e começava a orar, pedia perdão a Deus, porque até hoje você talvez não tenha entendido tudo isso. Deus sempre vai te dar uma chance, mas se você entendeu isso hoje, por que não toma uma atitude? Por que não toma uma nova disposição, uma nova postura espiritual? As águas estão sendo derramadas todos os dias sobre nós, através das nossas orações, através da oração da sua liderança, dos pastores, dos bispos. Há uma igreja, há um movimento a nosso favor. Há um desafio sendo feito diariamente para a igreja, uma proposta de mudança de vida, de transformação. Eu apresento a Ti, Senhor, a igreja nessa manhã, e eu peço, Espírito Santo de Deus, vem nos transformar. O Senhor conhece a escolha e a decisão dos nossos corações. O Senhor conhece os detalhes da vida de cada um de nós, e Tu és o poderoso, aquele que pode todas as coisas. Transforma-nos, Senhor. Tua palavra diz: ao cheiro das águas brotará e dará novos frutos, e não cessarão os seus resultados, os seus rebentos. Fala com Deus, fala que você não aceita mais essa vida catanha. Fala para Deus que você não aceita mais a vida impregnada, contaminada pelo mundo. Fala isso, verbaliza isso para Ele, porque as águas estão passando nesse lugar. Harachore canta, Haramalamachoria balabasurica. Deixa o Espírito Santo de Deus te tocar. Deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
no reino de Deus, as coisas são muito claras. Quantos dizem amém? São totalmente explícitas. Deus, Pai, Jesus, o Filho, deixam todas as coisas claras para nós. Sim ou não, igreja? Você que lê a palavra, você que compreende as coisas do reino de Deus, você sabe do que eu estou falando. Jesus não deixa entre linhas, Ele dá revelações, mas Ele não deixa dúvidas. Até porque o papel de Jesus não é permitir dúvidas, mas sim trazer esclarecimentos. Quem põe dúvida é o maligno. No livro de Mateus fala: sim, sim, não, não. O que passar disso, a dúvida, é do mal, é do maligno. Então o maligno que põe a dúvida no nosso coração, para a gente não acreditar que é possível mudar, se transformar, ser liberto de vícios, de drogas, de prisões emocionais, de ser liberto de opressões espirituais, demoníacas. O maligno fica soprando dúvida, mas Jesus traz esclarecimento, torna todas as coisas claras. E olha o que diz no verso 37. Projeta para mim o 36 e o 37, para que as coisas fiquem claras. Mateus 12, 36 e 37. Não, Mateus. Digo a vocês que no dia do juízo todas as pessoas darão conta. Eu vou trocar a palavra inútil pelos resultados, pelos frutos. Todos nós daremos conta dos nossos resultados, todos, sem nenhuma exceção. Você pode produzir frutos maravilhosos, excelentes, você vai ter que fazer um acerto de contas com Deus. Você pode não apresentar fruto nenhum, você vai acertar conta com Deus. Você pode apresentar frutos desastrosos, você vai passar por esse acerto de contas. Todos nós nesse dia, no dia do juízo, darão conta das palavras e dos resultados inúteis que proferirem. Porque pelas suas palavras, frutos, respostas, resultados, ou você será condenado, justificado, ou por esses frutos, respostas e palavras, você será condenado. Nós não temos uma outra chance. Eu falei lá no velório da Débora. A gente fica esperando. Não, vou esperar estar mais perto do fim para acertar minha vida. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: você sabe quando é o fim? Ninguém sabe. E para quem já foi, como a Débora, sexta-feira, Jesus já voltou, o fim já aconteceu. Eu estava lendo a Bíblia hoje de manhã, comentei até com a Dani. Tem um versículo que diz: aquele que descer à sepultura nunca mais voltará. Não tem outra chance. Nós temos chance aqui, enquanto estamos vivos, de consertar. Jesus vai sempre te dar uma chance aqui, nesse tempo. Depois que passar para um outro tempo, para a vida celestial, faz assim, bau, tchau. Não tem outra chance. Então não vacila. Toma a decisão certa. Se posiciona. Viva a vida com Deus aqui e agora. Por quê? Porque depois você não vai ter outra chance. Depois o destino, na hora que você se desliga da vida natural, o destino foi traçado. E aí você pode chorar uma noite, uma semana, um mês, mas não vai ter outra chance. Amém?